Boa noite, gente. Meu nome é Andréia Drummond, eu sou professora da Faculdade de Odontologia do UFMG, do Departamento de Odontologia Social Preventiva. Sou coordenadora, estou coordenadora do Projeto Transodonto, que é uma parceria entre a Faculdade de Odontologia e a Transvest, né? A gente sabe da Salabera e agora a nossa coordenadora de Belo Horizonte. E a gente está trabalhando com a população trans e travesti no atendimento odontológico, na promoção de saúde e em pesquisa. A gente tem uma parceria hoje junto com a Universidade de Brasília e estamos iniciando uma pesquisa, já que eu não sei se vocês ou se já viram ou não viram ainda, vão conhecer, uma pesquisa nacional sobre o perfil trans e travesti do Brasil. Então, a gente está trabalhando aí com diversas instituições, né, federais do Brasil inteiro, nessa pesquisa justamente para desenvolver políticas para a população trans e travesti. Junto com o Ministério da Mulher, da Família, enfim. E eu queria iniciar agradecendo muito a Jaqueline pela disponibilidade de participar. Já está toda montada aí para gente, para conversar com a gente nessa roda de conversa, né? Nessa ideia de roda de conversa, apesar que é virtual, mas é uma roda de conversa. Para ela passar um pouco da experiência dela, quem que é a Jaque, para a gente bater um papo mesmo. Marco aí já está levantando a mão. Já quer fazer pergunta, Marco? O que é transverso? Transveste. Transveste? O que é? A Transveste é uma ONG aqui de Belo Horizonte. Você não é de Belo Horizonte? Sou do interior de Minas. Então, é uma ONG que tem, a Luciana está aí, ela pode até explicar melhor do que eu, que ela faz parte da Transveste, né, Lu? Pode falar. Boa noite, gente. Meu nome é Luciana, participo, ajudo a Andréia na coordenação aqui do Transodonto, que é um projeto de extensão que pertence à Faculdade de Odontologia da UFMG. E a Transveste é uma ONG localizada aqui em Belo Horizonte que acolhe a população trans em situação de vulnerabilidade. Como? Proporcionando aulas de EJA, Educação Jovens e Adultos, pré-vestibular, oficinas de arte, curso de defesa pessoal. Procura interagir, acolher a população trans através da educação, tá? É isso. Legal. Obrigada. Nada. E aí, a Transveste procurou a Faculdade de Odontologia, né, e a gente criou o Transodonto. Eles procuraram, então, o projeto de extensão, ele é uma demanda social, né, de atendimento. Agora a gente está parado por conta da pandemia, mas com expectativa de retorno aí no próximo ano, se Deus quiser. Eu vou apresentar, primeiro deixa eu já agradecer a Jaque, agora eu quero agradecer a participação de todos, e agradecer principalmente meus meninos, ou meninas, os nossos estudantes aí, né, da graduação, Melissa, Michele, Vitor, Duda, Bela, Larissa, né, tem a outra Bela também, tem Maria, a gente tem alguns alunos aí que estão engajados nesse projeto, no Instagram, na comunicação com a Jaque. Agradecer aí, Michele, pelo empenho em conversar com vocês, convidar a Jaque, né? Foi ela que indicou seu nome, muito bem indicado, e agradecer muito a vocês pelo empenho. E aí, Jaque, eu vou passar a palavra para você, e eu queria te perguntar, eu já vou fazer a primeira pergunta na sua roda de conversa, eu queria que você falasse para a gente quem é a Jaqueline. Tá bom. Bom, para começo de conversa, também tenho que agradecer, né? Muito obrigado pelo convite, fico super feliz. É isso que tem me movido como drag, né, nos últimos tempos, principalmente nesse tempo de pandemia, tá presente nos lares das pessoas, através das lives, das rodas de conversa, das discussões. Então, é um prazer imenso, né, estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite, por esse contato. Para mim é muito prazeroso. Eu sou uma drag queen, já faz 11 anos, e eu nunca fui uma drag. Quando a gente fala assim, drag queen, as pessoas já pensam em fazer show na boate de bate-cabelo, né? Ou imagina aquele... Hoje ainda estou muito enfeitada, eu estou toda colorida hoje, mas geralmente eu não estou assim. Hoje eu estava inspirada
Aí eu quis ficar diferentona hoje, né? Ficar verde. Mas, geralmente, eu sou bem próxima, né? Assim, a minha figura ela é bem próxima, é montada e desmontada. Eu uso meu cabelo natural, o meu cabelo é grande, é enorme, vai lá na cintura, né? Então, eu quase nunca ponho peruca, né? Então, a minha drag, ela é uma drag soft. E como eu tenho formação em linguística, né? Eu sou formada em linguística pela Unicamp, eu sou mestre em filologia no instituto que eu fiz em Madrid, na Espanha, e estou tentando terminar um doutorado aí, faz algum tempinho, na área da linguística, sou da área de fonética e fonologia. Então, eu já sou uma drag que é diferente por eu ter esse privilégio de ter estudado, né? Tem que reconhecer, né, esse privilégio, que foi a oportunidade que eu tive de estudar em boas universidades, né, e ter me tornado uma intelectual, né? Então, não é muito comum a gente encontrar drags como intelectual, porque geralmente, né, como um segmento identitário aí da população LGBT, T, mais para o T do que para o G, eu tenho que reconhecer esse privilégio, né? Porque as pessoas T's não têm muito o privilégio de estudar, né? Então, e aí isso formou muito a minha identidade como drag também, porque aí eu acabei não me aliando muito às casas noturnas, não sou conhecida por isso, por estar associada a shows nas casas noturnas, apesar de eu também adorar fazer o show, adoro o palco, adoro a arte, né, em geral, e me apresento também, mas não nas casas, me apresento nos centros culturais, museu, na universidade, eu trouxe a linguagem drag para a Unicamp, né, então, assim, esse é o meu jeitão drag, né, e faz 11 anos que eu faço isso desse jeito. Então, eu fico super feliz porque tá dando certo, se vocês estão me chamando para vir discutir, conversar, tá rolando o estilo de drag que eu acredito que é o que eu sou, que eu gosto de fazer, assim. Poucas, né, como eu, né, a gente tem outras mais famosas, né, tipo a Rita Von Hunt, talvez a Lorelai Fox, que são drags que não são muitos do show também. Elas são mais drags da discussão e da intelectualidade. Eu tô nesse campo. Acho que, assim, resumidamente é isso sobre mim. Mas e a Jaque, assim, Jaque mesmo, interior da Jaque? Quem é essa Jaque? Nossa, já começou com paulada na moleira, que é assim, ó, eu tenho alguns pensamentos que são um pouco polêmicos, né, porque se eu for te dizer quem sou eu, quer dizer, primeiro que eu também não sei, né, quem sou eu, mas dizer o que eu acredito que é a drag para mim, eu vou tocar num ponto que é muito polêmico, mas eu posso dar meu ponto de vista, que é o que eu acredito, né, minha vida, sou eu que vivo, né, são os meus olhos, que eu penso drag é uma palavra muito recente, né, a gente não tinha isso muito, mas a prática, que é isso que eu estou fazendo aqui, de me montar, ela é muito antiga, né, então, e eu penso isso como uma questão identitária também, é a minha identidade, e aí eu não separo muito a drag de mim, então, montada ou desmontada, né, vamos chamar assim de drag para poder resumir, eu sou eu o tempo inteiro, né? Quando eu não estou montado, quando eu não estou de peruca, quando eu não estou de maquiagem, nem nada disso, eu continuo sendo drag. A identidade drag não sai de mim. Ela tá em mim, só que eu sou uma drag não montada, né? Então, isso faz um pouquinho diferente de ser só gay ou só uma pessoa cisgênero, só isso. Não é. Tem um plus aí, né? É uma identidade que é própria. E talvez a gente está descobrindo isso ainda é muito recente, sabe, para a gente poder teorizar sobre isso, falar sobre isso, né, mas eu falo do meu ponto de vista, que é o que eu vivencio, que é o que eu tenho experiência, né, então drag, para mim, é a minha identidade, e drag, para mim, ela tem a ver com 3 coisas, quando eu falo isso para as outras drags, né, é como se fosse um gênero, né, como se fosse, aí elas ficam, não, porque drag é arte, não, porque drag é trabalho, mas porque a gente tem essa mania de pensar que uma coisa exclui a outra, e não é. Drag é tudo isso. Drag tem a ver com arte, drag tem a ver com trabalho, e drag tem a ver com gênero. E talvez mais gênero do que as outras coisas. E a arte eu acho que também está por aí. A gente precisa da arte para poder ter a identidade completa. Mas o trabalho eu já não concordo, porque muita gente se monta e não está trabalhando, muita gente se monta e não tem direito, não tem carteira assinada, a gente não está profissionalizada, a carreira drag ela é amadora,
ela é uma carreira que não tem formação, não tem curso, universidade de drag, você não assina uma carteira de trabalho como drag, você não recebe direitos por ser drag, você não tem formação, né? É isso que eu quero dizer. Então, assim, que tipo de trabalho que é esse? Né? Que tipo de trabalho que é esse? Então, a gente está... A carreira de drag, né, em todas essas frentes que eu disse, né, essas 3 frentes, ela é problemática, né, porque a gente está transformando num ofício, porque eu acredito, eu quero que seja um trabalho, né, para a gente poder ter condições, né, para a gente não trabalhar na precariedade. Chega uma pandemia, as minhas amigas drags que vivem de drag, que vivem financeiramente de pagar boleto de drag, estão tudo chupando o dedo agora, né, na pandemia. Por quê? Porque não tem um direito, não tem nada, né? Trabalha na informalidade, né? E a gente trabalha, né? Se eu contar que a gente não trabalha, é mentira, a gente trabalha como drag. Talvez não consiga viver de drag, não consiga pagar boleto suficiente de drag, mas é um trabalho, né? É um trabalhinho. Arte, não tem como negar que é uma arte, né? É uma arte. Só que a gente também, como artista, também está na borda da categoria, né? A gente, como artista, tá... a gente é desacreditada. Se eu, por exemplo, porque o artista ele tem o aliado como o trabalho como um aliado, né? Se eu vou num festival, num concurso de alguma coisa com outras pessoas que não são drag, elas não me entendem. Eu, como drag, eu tentei me inserir via teatro também. Eu fui fazer cursos de teatro, eu fui apresentar peças, montei grupo, eu tive várias questões com o elenco por eu ser drag e eles não. Né, porque a gente tem nossas questões próprias de ser drag. A gente é feita de carne, osso e pincel. Também pincel. O pincel, ele é parte da nossa existência. O pincel, ele é a nossa identidade. Não é só a carne e o osso. É o pincel também. E aí, as pessoas que não têm isso como identitário, que só tem a carne, o osso e a arte do jeito deles, não entendem, né? Então, também causa conflitos. E o gênero, que aí é paulada na moleira. A gente fica num limbo. Porque por ser arte e por ser também trabalho, permite que qualquer pessoa seja drag. Qualquer pessoa, independentemente do gênero, independentemente da identidade sexual, que são categorias que nós temos entendido como coisas separadas, né, para fins didáticos. Né? Um salto que a gente deu na discussão é poder diferenciar que travesti não é gay. Né? Porque isso na década de 80 era tudo mesmo bolinho. Mas essas diferenças identitárias, elas são importantes porque demandam direitos diferentes e tem a ver também com privilégios diferentes, mas na prática, né, estruturalmente é importante a gente dividir, mas conjunturalmente, né, na prática, na nossa vida cotidiana, a gente está numa borda, a fronteira entre a identidade e a sexualidade é muito tênue, e a minha identidade é uma identidade que está aí, na fronteira. O que é o caminho de uma pessoa, para mim, é o meu destino, entendeu? Eu tô bem na borda de uma categoria identitária. Então, é isso. Eu acho que a minha luta, assim, principal de hoje, em dia atual, é essa, fazer-me entender como uma outra categoria, entendeu? E eu venho nesse balaio das pessoas não binárias, que é bem aí a borda da categoria, que é entendida como menos, como coisa contemporânea, como frescurite, como é impossível de incluir, o que era, na década de 80, as travestis, as transexuais, os homens trans. Né? Hoje não é bom ainda? Não é bom, a gente está muito longe, mas a sociedade, pelo menos a militância, pelo menos as pessoas que têm conhecimento, que estão numa universidade, já entenderam esse caminho. Né? Agora falta entender para a gente também. Jaque, deixa eu fazer uma pergunta. Você disse que você trouxe a drag para o Unicamp. Eu queria saber como que se faz isso, como se traz drag para a universidade, para o ambiente acadêmico. Tipo, a Unicamp, por exemplo, que é numa universidade, assim, no meio acadêmico, como pode se trazer drag para o meio acadêmico? Vou responder. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que passar no vestibular e entrar e inserir. Em primeiro lugar, não, estou brincando, estou sendo irônica. O Marcos, para quem não me conhece, ele é linguista também, ele é da nossa área, ele me conhece, ele está fazendo essa pergunta porque ele já sabe como o métier que eu estou na academia da Unicamp, né? Então, eu sei mais ou menos o que ele quer saber. Eu não consegui fazer drag, me inserir drag dentro do meu laboratório, do meu grupo de pesquisa, isso não. Isso, a minha drag desmontada só.
só desmontada, porque como eu disse, tem várias facetas, né, no fazer drag, eu tô desmontada na academia, eu não vou montada, não acordo, me maqueio e vou para a universidade, né, eu vou, o meu corpo, assim, desmontado, né, e ele também é drag, então eu me inseri via assim, ali, as pessoas me entendendo como uma pessoa diferente, né, a drag maquiada, não me inseri, só que a drag maquiada, ela tem um outro lugar, o outro espaço, que é o espaço da discussão, né, as pessoas, elas montam um monte de eventos, como esse, por exemplo, e me chamam, eu vou lá, levo discussão, eu organizo os eventos, as semanas de discussão com a galera lá, junto com a militância da universidade, e especificamente a arte drag, porque aí é outros 500, que é independentemente de mim, né, a arte drag é uma coisa que existe para além de mim, né, eu levei a arte drag para a universidade, para a Unicamp, né, sou uma das pessoas que, talvez a pioneira, né, não sei, antes de mim eu não me lembro de ninguém, mas começou a ter, por exemplo, as festas universitárias, né, dentro do campus. Tinha um coletivo lá, o coletivo do Babado, um coletivo LGBT. Faziam as festas, chamavam os DJs, não sei o quê. Aí comecei a levantar a mão e falar, gente, que tal se a gente organizar um set de apresentação de drags? Aí eu comecei a chamar drags da cidade, outras drags, que a drag não estava longe da universidade, né? Elas são lá do centro da cidade, elas fazem outras coisas, né? Na época que eu entrei, eu tenho 11 anos, né, de drag. 11 anos, não tinha mainstream, não tinha RuPaul, né? Não estava na Netflix, não estava dentro da casa da classe média. Né, drag era um fazer marginal, um fazer periférico, que estava restrito ao gueto da boate, só. Quando eu cheguei era isso. Então, com essa oportunidade de poder estar comandando festas, estar encabeçando essas coisas, eu comecei a trazer, chamar, foi assim que eu me inseri com elas também. Fui fazendo amizade com elas, aí fui chamando e montando sets com as drags. E aí a gente foi se tornando amiga, trazendo essa comunidade. Hoje, assim, eu já não tenho tanta... eu não sou mais estudante, né? Já estou em outro lugar. Já anda sozinho, é uma coisa que anda sozinha, né, dentro da universidade. E outros tempos. Hoje já tem pessoas não binárias dentro da universidade. Hoje, a discussão trans, que eu também sou pioneira, junto com algumas pessoas, né? Tem os nossos precursores, tem outros coletivos, tem um monte de pessoas trans que talvez não eram transicionadas ainda, que já passaram pela universidade, mas foi na minha geração, em 2011, quando eu entrei no doutorado, e quando chegou a Bia Pagliari, em 2011, na graduação em letras, que isso de fato mudou. Aí a Bia, ela foi a primeira pessoa trans a pedir o nome social na universidade, ela demandou um direito, entendeu? Ela demandou um direito. Aí apareceu logo a Mara Moira, ela é um ano, eu sou o veterano dela, né? Eu sou de 2004, ela é de 2005. Ela não tinha feito a transição, ela foi fazer a transição depois do doutorado, lá na universidade, ela também foi se transformando numa intelectual, né, trans, dentro da universidade. Então, esse foi o contexto dos anos 2000 até os 2015, mais ou menos. 2010 a 2015. Foi esse contexto, a virada trans que a gente fala, né? Que aconteceu de verdade. De 2000 a 2010 já tinham, isso já existia, mas não existia nessa forma. De 2010 a 2015, a gente ajudou a organizar essa virada trans. Eu na frente drag, a Bia Mara Moira na frente trans, a Bia mais na mulher trans, a Mara mais com a linguagem travesti, aí homens trans também foram aparecendo, e aí hoje a gente já tem uma quantidade de pessoas trans na Unicamp, que na nossa época a gente contava, não enchia as mãos, aí hoje mas já tem algumas dezenas de pessoas trans, e hoje já tem as pessoas não binárias lá, né, então é disso que eu estou falando, de como que a gente se inseriu. Obrigado. Ô, Jaque, você acha que, por exemplo, a gente estava conversando um pouco sobre redes sociais, você acha que isso influenciou, já pegando a conversa do Marco, a ajudar, né, o movimento, a vocês a ter um lugar de fala, realmente? Porque, né, eu estou falando aqui da odontologia, que é meu caso, que é muito difícil, que só hoje a gente consegue, né, ter dentro da odonto uma visibilidade, né, talvez aí um aluno trans
Mas, assim, ainda contando um dedinho só, ainda não, né, não tem essa abertura. Mas o que você acha? As redes sociais, elas ajudaram, vieram para auxiliar nisso aí? Sim, mas um parênteses. Eu falei que temos, assim, na Unicamp, não sei o quê, mas a gente ainda está muito longe. Não é uma mudança estrutural, é uma mudança conjuntural, anedótica, é um caso anedótico, entendeu? Isso daí está muito longe mesmo, né? A gente não tem nem cota para pessoa trans, né? A gente não tem reparação histórica para as pessoas trans, né? Então, que fique bem... que isso fique bem entendido, né? Que é disso que eu estou falando. Bom, agora, respondendo a sua pergunta, aí eu vou falar de uma outra coisa que eu acredito também, que é um pouco teórico. Eu acredito que nós, homens, a humanidade, né? O genérico masculino, a humanidade, né? Evoluiu cognitivamente muito associado à ferramenta. Ferramenta é uma coisa muito importante para a nossa evolução cognitiva, para a nossa evolução, né, enquanto humanidade. Se você pensa a história da humanidade mesmo, pensando lá na filogênese mesmo do homem, do macaco ao homem, né, a ferramenta é uma coisa importante. O que eu entendo por ferramenta? É aquilo que não faz parte do corpo do ser humano, mas que amplia suas capacidades, seja ela de qualquer natureza, locomotiva, para caça, artística, intelectual, isso é ferramenta, né? Então, se a gente pensa lá, a idade da pedra lascada, a idade do bronze, isso tudo é ferramenta, é como o homem foi aprimorando como ferramenta. A ferramenta, ela faz com que a gente desenvolva a linguagem, né? Porque para você criar uma ferramenta, você precisa comunicar. Então, e a linguagem é outra coisa que é exclusiva da nossa espécie. Então, a ferramenta é uma coisa primordial para nós sermos seres humanos. E nós estamos numa etapa da evolução, que eu acredito que é o momento que nos cabe viver, que a gente está vivendo agora, que nós estamos nos virtualizando. A gente está transformando a nossa ferramenta cognitiva, né? Um pouquinho mais de ferramenta, né? Um machado é uma ferramenta de caça. Um automóvel é uma ferramenta locomotiva, amplia a nossa capacidade para poder alcançar maiores distâncias, né? A calculadora amplia a nossa capacidade, rapidez no cálculo, o computador e por aí vai. É uma ferramenta cognitiva. Agora, a gente está transformando, talvez, a nossa consciência numa coisa virtual, né? A gente consegue, numa rede social, ter muitos amigos. Eu, enquanto fisicamente falando, não sou capaz de ter memória suficiente para lembrar de todos os amigos que eu tenho. E no Facebook, eu posso ter 5.000 amigos. Né? Isso é uma ferramenta, amplia a minha capacidade social, de eu me socializar com muitas pessoas, e me mediatiza, leva a minha palavra para lugares que eu não consigo chegar, né? Tem um microfone tem uma câmera, isso tudo é ferramenta, né? E nós estamos vivendo esse momento de se tornar virtual, né? A nossa memória, ela está se tornando virtual, né? Só que o problema que eu vejo é que isso está nas mãos das empresas, né? E não está muito regulado. Eu não vejo a virtualização como um problema, porque é inescapável. É como toda ferramenta do ser humano, é da nossa natureza. Nossa natureza é isso, né? Não tem como a gente fugir da virtualização. Só que o caminho que a gente está tomando é um pouco perigoso, porque está na mão das grandes empresas que fazem manipulação de dado, que pegam o nosso dado e usa, né? É isso que eu acho que a gente tem que amadurecer e regulamentar. Nesse sentido, eu acho fenomenal as redes sociais, por causa disso, porque é essa ferramenta que potencializa, e que ela inscreve na memória também. Estou falando aqui, isso vai ficar gravado? Vai ficar inscrito. Isso, quem sabe, num futuro, sei lá quantos 1000 anos, se ainda estiver vivos, alguém achar, vai estar aqui, ficou um registro de como o homem pensava naquela época, quadradinha, que o gênero era isso e aquilo, era só homem e mulher. Né? E um dia, no futuro, se isso sobrar, eu acho que vai ser muito interessante, né? Então, esse é o nosso momento. Infelizmente, esse momento de transição, né? A gente não está gozando o melhor, né, disso, mas os problemas que nós temos é bem esse, né? Tem pessoas que são muito conservadoras, que ficam assim, porque eu não tenho rede social, porque eu não tenho Facebook, porque eu não vou oferecer o meu dado. O problema não é oferecer o dado, o problema é que nem culpar a pessoa que está andando de mini saia por ser estuprada, né? Eu não tenho culpa de estar oferecendo meus dados. Eles que têm culpa de roubar os meus dados e transformar em produto,
né? Então, é isso que eu penso sobre as redes sociais. Nesse sentido, como nós somos pessoas muito particulares, nós descobrimos que não somos tão particulares assim. As redes, por potencializar tudo isso, nos uniu. Ela nos uniu. Eu pude encontrar pessoas como eu. Encontrei um monte de pessoas como eu, né? E isso é fundamental para a gente ter um mínimo de organização para poder pensar políticas, poder pensar estratégias, poder pensar demandas, poder mostrar que a gente existe, né? Então, assim, eu sou uma pessoa totalmente progressista nesse sentido. Ai, gente, entrou uma barata voadora aqui. Ai, socorro. Já que eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Você, enquanto uma pessoa que está numa universidade pública tão renomada, acho que fazendo doutorado, certo? Sim. E é uma ocupação de espaço em questão de representatividade. Como é que você vê isso como que isso representa para outras pessoas, drags ou trans, que não ocupam esses espaços, e se ainda assim, né, mesmo com essa representatividade, ainda há necessidade de políticas públicas que permitam que essas pessoas ingressem na universidade, e de que forma que a gente poderia fazer isso? Porque, por exemplo, eu imagino que somente, por exemplo, a criação de cotas, ações afirmativas, não sejam uma boa iniciativa, mas talvez não sejam totalmente eficazes, no sentido de permitir que uma pessoa que não tenha acesso a uma educação de qualidade, ou fazer um cursinho, ou alguma coisa assim, que tem que apenas trabalhar, consiga ingressar. Como que você vê isso, essa questão? Eu acho que boa parte da resposta está na sua pergunta já, porque é políticas públicas, né? E é aquela coisa assim, ó, a gente tem exemplos já, as minorias, elas são muito interessantes, porque a gente vê não é a Olimpíada da opressão, quem está mais oprimido, se é movimento negro ou movimento trans, não sei o quê, não. A gente tem coisas acontecendo paralelas. O movimento negro, ele tem um pouquinho mais de avanço nessas discussões de políticas públicas, né? Não, mas isso não faz com que pessoas não sofram racismo e não faz com que negros não morram, né? Tanto é que a gente vê aí, né? Que é a mesma coisa das pessoas trans. Então, aí, passíveis de violência, tudo. Os dados, eles são muito parecidos. O grau de escolaridade, a renda das pessoas trans, das pessoas negras é muito parecida. Tá tudo ali colada, né? É muito coladinho. Eu não tenho como te oferecer uma solução mágica, falar, é isso que tem que fazer, né? Até porque se existisse... Primeiro que eu não tenho esse poder, né? Segundo que as coisas elas não são simples. Assim como no movimento negro, eles também falam isso, base, nós temos um problema de base. Tudo começa nas exclusões que as pessoas sofrem. Vou falar da exclusão das pessoas trans. As pessoas trans sofrem exclusão familiar, porque você descobre que é uma pessoa trans no seu seio familiar, a sociedade conservadora, né, as famílias conservadoras te expulsam de casa. Talvez isso vá mudar, talvez esteja mudando, tomara. A segunda exclusão é escolar, né, exclusão escolar, e você, como pessoa trans, você não se sente amparada na escola, às vezes você sofre muita violência na escola, até para poder ir num banheiro, por exemplo, né, então tá aí. E a outra é do mercado de trabalho, né? A gente sabe daqueles velhos dados de que uma porcentagem altíssima das pessoas trans vivem da prostituição por falta de escolha, que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, né? Então a gente tem esses dados que são básicos, né? Chegar na universidade é um topo e é uma das frentes. A gente também não pode, por outro lado, esperar essas coisas se resolverem para poder incluir as pessoas trans. Não, eu acho que a revolução é conjunta, né? A gente tem que pensar todas as frentes, atacar todas as frentes, né? Então, eu, como uma pessoa que já estudei, que eu já cheguei lá, o que me toca, o que me cabe a mim, né? Eu não tenho esse poder, eu não posso fazer muita coisa, mas o que eu posso fazer, eu faço, né? Eu sou um exemplo, por exemplo, na sala de aula. Eu sou professora. Eu sou um modelo. Eu tenho a noção disso, de que eu sou um modelo para os meus alunos. Talvez isso é a parte que me cabe, né? Se eu puder lutar por uma demanda de direitos que tem aqui, dentro da minha realidade, do que eu posso fazer, eu vou fazer. Agora, a gente tem muito isso, assim, de... porque você tem o privilégio, lalililoló. Eu tenho, mas... Eu não tenho muito o que fazer, entendeu? O que eu posso fazer, eu faço. Não é porque eu posso que as outras pessoas podem também. Eu entendo isso. Eu entendo muito bem isso. E o que me cabe dentro do meu tempo, da minha existência, eu faço. Já que nesse sentido que você está falando, você poderia explicar a diferença entre uma mudança conjuntural e estrutural?
Vamos pensar o racismo, né? As pessoas elas estão falando de racismo estrutural, né? Tá saindo notícia na Globo, né? Por exemplo, esse homem negro que mataram aí, assassinaram ele lá no mercado. Os ignorantes, né? Eles falam que não tem racismo nisso, fica discutindo, né? O que não tem racismo. Não tem racismo. Não tem racismo. Não tem, pode não ter aquela coisa de falar assim, você é negro, eu te matei porque você é negro. O Mourão lá falando, não existe racismo no Brasil, porque o racismo ele tem só na América do Norte, porque lá eu estudei, eu vi, morei 2 anos lá e eu vi que andavam separados. Eles esperam o racismo como um apartheid, né? Eles vão reconhecer o racismo só quando acontece, né, o apartheid. Só que boa parte, e isso é bom que aconteça, porque faz a sociedade refletir sobre essas falas, e aí faz as pessoas perceberem que é estrutural. Então, o que é estrutural, a gente pensar o racismo estrutural, é isso, é uma coisa que é histórica, ela não é especificamente porque você é negro, porque é fruto de história, é fruto de um monte de fatores macros, né? O estrutural, ele é isso, ele é a estrutura que te proporcionou, te jogou ali. Tanto é que uma mulher na padaria foi homofóbica, ela não saiu morta de lá, né? Sequer ela foi expulsa, né? Tem intersecções também aí, né? A gente tem que pensar nas intersecções também. Mas é estrutural. Agora, conjuntural é eu como indivíduo frente a outro indivíduo numa situação, né? Por exemplo, eu posso ter privilégios frente a um homem cis hétero. Eu posso ter alguns privilégios, né? Tem amigas minhas trans que têm privilégios, privilégio branco, tem alguns privilégios. E assim como também pode ter pessoas que, por exemplo, tem amiga trans que tem privilégio sobre mim, e trans mesmo, travesti, que é rica, nasceu num berço de ouro. Aí é conjuntural, sabe? É uma coisa que é ali, ela é como agora, de carne e osso, numa situação concreta, não é a situação abstrata, sabe? Sabe o concreto e o abstrato, que a gente fala muito? Uma é o abstrato e o outro é o concreto. Elas andam juntas, e às vezes é a mesma coisa. Obrigado. Jaque, tudo bem? Tudo ótimo. Eu gostaria de saber se você sabe me dizer como que está em questão de representatividade na legislação sobre o binarismo. Porque, assim, pessoas para barrar esse tipo de projeto é o que mais tem, né? Depois eu queria saber também como que você espera que esse assunto seja trabalhado, porque eu acredito que a melhor forma seja no cotidiano, mas nem todo mundo tem essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de conversar com você, que é uma pessoa estudiosa do assunto. Então, eu acredito que as pessoas precisam de informação. Como que você acha que a gente vai conseguir isso daqui a um tempo? Olha, eu acho assim, vamos puxar para a linguagem, né? Eu não tenho como te responder muito sobre leis, sobre essas coisas específicas sobre pessoas não binárias, porque eu acho que isso tudo é muito novo na cabeça das pessoas, né? Inclusive para nós, como pessoas não binárias, inclusive, apesar da gente sempre ser como a gente consegue se identificar e reconhecer e assumir a categoria há pouco tempo, né? Então, eu acho que as outras pessoas trans, as travestis, as mulheres trans, as transexuais, os homens trans, essas outras identidades transgênero, elas estão mais avançadas nessa discussão, né? Enquanto a leis e a demandas por direitos. Eu acho que elas têm está muito longe ainda, mas elas têm um acúmulo de bagagem maior, né, do que a gente ainda não tem, como pessoas não binárias, né, a gente ainda não tem esse acúmulo. E aí eu acho interessante a gente puxar o assunto para a linguagem, porque eu acho que talvez é a nossa grande pauta de visibilidade, a nossa primeira pauta de visibilidade. É isso, porque as pessoas se incomodaram com a demanda das pessoas não binárias por uma mudança, talvez, estrutural na língua, e se incomodaram com isso. E isso trouxe visibilidade para a questão não binária. Né? Então, eu acho que essa nossa primeira questão aí está na linguagem, né? Como linguista, né? Eu sou linguista, eu acho muito, muito complicado a gente
conseguir efetivar uma mudança na estrutura da língua, né? Eu acho difícil, ainda mais agora, sou incômodo, né? Os meninos, is-menines, sou ridículo às vezes falar assim, né? As pessoas debocham, elas riem, né? Eu acho que a gente está negociando uma linguagem, a gente está negociando tudo em negociação, encontrando as pessoas que são mais delicadas, que tenham mais sensibilidade para aceitar alguns sons que são estranhos, né? E essas mudanças, como linguista, eu te falo, existem vários tipos de mudança, né? A gente pode levantar uma tipologia da mudança, tem vários tipos. Só que essa mudança, que ela é uma mudança abrupta, né? Ela é super rara, é uma mudança estrutural, que é na gramática, e uma mudança que é abrupta, ela é muito rara, ela demanda muito esforço e muita delicadeza, e as pessoas, elas estão arredias a essa mudança, então eu não vejo muito futuro na minha existência, como eu falo, eu acredito que a gente está nascendo num tempo que a gente é pioneiro para algumas coisas, né? A gente está como pioneiras, né, nessa discussão, talvez 150 anos, 300 anos, a gente veja uma mudança mais concreta, né? E aí na língua, estou te falando. Talvez assim, daqui uns 100, não é na nossa geração que nós vamos ver isso acontecer, uma mudança estrutural, né? A gente está plantando ela para ver se vai dar certo, né? Plantou sementinha, às vezes as sementes não nascem, né? Então, eu acho que esse é o momento nosso, é um momento muito difícil, né? Sabe a teoria do caos lá da borboleta? A borboleta batendo as asas? A gente está batendo a asa agora para ver o que vai virar lá na frente, né? Então, eu acho que não tem como avaliar ainda. A gente precisa de tempo, de mais longo prazo para poder pensar como é. E aí, para finalizar a sua pergunta, a categoria de pessoas não binárias, ela é muito ampla também. Não é uma categoria homogênea, muito homogênea, assim como a categoria transgênero, que está acima, né? Ela é super diversa, tem vários tipos de transgeneridade. Uma delas tem o não binarismo, ele também é muito amplo. As pessoas são muito diversas, né? No não binarismo, contempla muitas identidades diferentes. Talvez, mas assim, o que nós temos em comum é que nós questionamos a cisgeneridade, essa coisa que é dada de homem e mulher e só, né? Essas coisas que são estanques. Nós estamos questionando a estaticidade, aquela coisa que é parada, que é estática, que é uma fotografia do gênero, né? Isso que nós fazemos. Nós escancaramos para as pessoas cisgênero que o gênero, ele não é estático, ele é dinâmico, ele é uma coisa que está em mudança, inclusive nas pessoas cisgênero, que encarnam papéis masculinos e femininos o tempo todo, né? Mas estruturalmente, né, que eu estava falando, na coisa abstrata, a gente reconhece homens e mulheres, né? Mas dentro de um homem e de uma mulher, tem muitos homens e mulheres dentro. E nós estamos trazendo isso, que é da ordem pessoal para a estrutura, né? Isso que nós estamos fazendo. Né? Se a gente pensa nos homens das cavernas, né? A gente vai fazer análises da sociedade dos homens da caverna com os olhos de hoje. Aí pega assim, o homem da caverna puxava mulher pelo cabelo. Pera lá, quem disse que aquilo era homem, que aquilo é mulher? Homem e mulher é invenção de hoje. Ela é uma coisa, é uma invenção de há pouco tempo, não de hoje. Mas ela é uma invenção mais moderna, né? O homem na tempo das cavernas, a gente não sabe se tinha homem e mulher. A gente faz isso com os animais. O cachorro homem, a cachorra a mulher. Né? Não, cachorro não tem gênero. Cachorro tem só a anatomia. A anatomia é macho, fêmea, ou intersexo, né? Sei lá. Na natureza tem tudo, né? A gente pega as plantas. Plantas não tem nem genitália, né? A gente fica categorizando as coisas por homem e mulher baseado nessa nossa visão. Né? Então, eu acho que agora é um momento que nós estamos dando esse passo, voltando na época das cavernas, em que essas distinções elas não eram mais claras, porque a gente chegou quando o homem se assentou, né, com a agricultura, inventou a agricultura, inventou a pecuária, né, começou a criar gado, começou a plantar coisas e se assentou, parou de ser nômade, né, sossegou, aí começou a inventar a propriedade privada, aí começou a inventar a diferença entre homem e mulher, né, e aí desde então as diferenças sociais e o privilégio do homem por causa de um patriarcado, né, os homens eles têm maior prestígio, né, do que as mulheres, né, de uns tempos para cá. A gente está no momento que nós estamos revertendo isso.
nós estamos, é uma luta que é conjunta de todas as minorias, está todo mundo junto. E aí a Revolução Feminista, que é a nossa pioneira, né, das nossas revoluções das minorias, que começou lá atrás, né, já vem falando isso, sobre o patriarcado, sobre isso. Nós estamos assim, a gente sobe nos ombros dos nossos antepassados, das nossas lutas anteriores. Né? A gente não é do nada, não foi eu que inventei nada. Né? Eu subi nos ombros de quem já fez. E quem já fez foram as feministas. E agora é o momento que nós estamos levando para frente essa discussão e revendo esses papéis de gênero, revendo essas hierarquias, revendo que eu não preciso, o meu gênero, ele pode estar desatrelado da minha genitália, né? Eu posso ter fluidez no meu gênero, eu não preciso ser uma travesti, uma mulher trans que só é mulher trans, eu posso ser homem, posso ser mulher, posso ser homem e mulher ao mesmo tempo, né? Então é isso, eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo. E é isso, e aí está muito cedo, porque a gente subiu no ombro das feministas, aí agora a gente está preparando para que alguém suba no nosso ombro, e nós não vamos ver isso. Acho que é isso que eu acredito. Ô, Jaque, pegando um pouco nesse gancho aí, recentemente a gente teve até, saiu em alguns jornais, um deputado federal que fez um projeto de lei proibindo, na tentativa de proibir o gênero neutro nas escolas, concursos públicos, essas coisas, né? Você acha que isso aí já é um incômodo, né? Já começando a incomodar essas pessoas, como que é que não entendem, né, tudo isso que você colocou? E o que você acha, assim, né, eu sou professora também, e às vezes a gente tem um cuidado, em vez de falar alunos, porque, né, o português, para mim, ele é masculino, né, a gente tem essa dificuldade, a gente tem o cuidado de falar os estudantes, por que não pode ser simples assim, né, entende o que eu falo, o meu questionamento? Por que não pode ser simples, é só respeitar o outro, né, é só você colocar estudantes, em vez de alunos ou alunês. O alunês realmente às vezes incomoda, mas os estudantes não. O que você acha? Vou começar por aí primeiro, depois eu vou lá no projeto. A gente, como eu falei, né, como a gente subiu nos ombros de outras lutas, estamos preparando os nossos ombros para outros subirem, né? A gente está num momento que causa incômodo mesmo. É incômodo, eu também me incomodo, eu não me reconheço, eu não gosto de neutro. Eu, sinceramente, eu apoio o negócio neutro como linguista, eu acredito, acho legal, mas eu não gosto de ser chamada assim. Eu não gosto, eu gosto que me chamem de ela, porque eu não sou neutra, eu sou uma pessoa parcial, e a minha parte é feminina, eu luto do lado das mulheres. Então, é essa a minha posição pessoal, individual, né? Então, eu gosto disso. Mas eu acho que o incômodo, ele é muito interessante, ele é muito importante, porque eu gosto de pegar o exemplo assim, ó. Vamos voltar em 1500. Quando os portugueses chegaram no Brasil não, na América Central, eles se depararam lá com uma etnia indígena, que falava uma língua, vamos supor, uma língua caribe, que é uma língua super difícil. E eles chegaram com uma língua indo-europeia, o português, indo-europeu, o espanhol. Vamos pegar uma dessas duas línguas. Como que se estabelece comunicação? O som do português incomoda o índio que está ouvindo aquilo. E o som do índio incomoda, porque não rola comunicação. Tem que rolar uma negociação. E aí nenhum deles é falante de coisa nenhuma, eles só negociam e se incomodam, não fala. A gente, quando vai aprender uma língua estrangeira, a gente também se incomoda, a cabeça dói, quando você vai para um país que você não fala, vai para o Japão, lá, sei lá, quem não fala japonês vai para o Japão, uma língua bem diferente, ou vai para morar lá com os inuites, vai morar num lugar que é uma língua, vamos pensar uma língua que é até de outra tipologia. A nossa flexional, vamos pensar o japonês, o chinês é uma boa, que é uma língua polissintética, é super difícil como eles estruturam as frases, né? A maneira de pensar mexe muito na maneira de pensar, né? O alemão, eu tô lendo seu lábio, tá tá mutado. Eu não queria te interromper, aí eu fico... Mas eu leio seu lábio, sou boa disso. E aí a gente pensa... nessas diferenças, só um incômodo, é incômodo, né? Dói, né? A gente tem que fazer um esforço mental, ai meu Deus, esse esforço, né? Só que se o índio teve filho
com o português, e eles constituíram uma família e nasceu uma criança disso, essa criança não tem incômodo nenhum em falar essa coisa nova, essa mistura entre uma língua caribe e uma língua indo-europeia. Ela é uma nativa, porque ela internalizou a gramática, né? Então, essa geração subiu nos ombros dos pais. Isso é natural. Eu sou filho de estrangeiro, né? Meu pai é estrangeiro e minha mãe é brasileira, né? Então, tipo assim, eu vejo o leve incômodo na comunicação entre eles, mas eu não tenho. Para mim, não tem confusão na minha cabeça. Entendeu? Já que eu tô mim, em inglês... Espera um pouquinho, eu não terminei a resposta dela ainda. Desculpa. Já abro para você. Então, fala alguma coisa, Andréia, para eu ver sua cara. Alô? Estou aqui. Agora, já apareci? Aí, apareceu. Então, aí é isso que acontece. Então, esse incômodo que o alunos causa, ele é super comum, ele é um incômodo mesmo. A gente precisa da sensibilidade das pessoas, as pessoas que estão nos papéis de empoderamento, nos papéis de autoridade, naturalizarem isso, levarem numa boa, e se vale a pena também, né? Fazer essa negociação. Nós estamos vivendo esse momento de negociação, né? Mas eu acho essas outras estratégias de usar outras palavras, trocar as palavras, também é interessante. Elas são frentes diferentes de uma mesma finalidade. A gente ainda não naturalizou o gênero não binário, por isso que causa, é prévio, é antes da linguagem. A gente ainda não naturalizou isso na sociedade. Pessoas como eu não posso ir assim, dar aula. Eu não vou ser... Quer dizer, hoje eu até consigo. Tanto é que eu estou falando aqui para vocês assim. Mas, assim, 10 anos atrás, eu era debochada, eu era tratada como uma palhaça. Né? A parte do pincel é lida como palhaça. Né? E aí é um outro problema, porque o palhaço também não precisa ser depreciado. Né? Mas é outra discussão. É isso, sabe? A gente está vivendo esse momento. Aí, voltando, agora respondendo a outra parte do projeto de leis, é aquela velha coisa, né? Toda ação provoca reação, né? E a gente está vivendo um momento da onda conservadora, né? Nós viemos com tudo. Por isso que políticas públicas são importantes, né? Políticas públicas do PT, incluindo pessoas na universidade, mudando o acesso à educação, não alcançamos patamares perfeitos? Não alcançamos, mas melhorou. Em épocas de ditadura, épocas de repressão, épocas de grande conservadorismo, a gente viveu uma era, né, progressista, a gente viveu uma micro-era progressista que pôde estabelecer algumas pautas sociais e dar alguma voz para algumas minorias, né? E aí isso provocou essa onda conservadora que nós estamos vivendo agora, né? É uma onda que a gente tem um presidente como esse, né, aí ocupando esse espaço, falando coisas de uma extrema ignorância, não estou nem falando no plano ideológico, não é isso, porque o plano ideológico, né, a gente ficaria horas aqui, eu estou falando no plano científico, estou falando no plano, a gente parou na Idade Média, a pessoa nega, é negacionista, nega vírus, ela nega uso de máscara, nega várias coisas assim que não é tempo para isso mais, né, então a gente está vivendo essa reação, e é isso. E a gente tem a contribuição de algumas estruturas, né, para isso, né? A gente tem os poderes, certos poderes. A igreja, por exemplo, ocupa um papel muito importante na nossa sociedade brasileira, né? A gente vive a era da religião ainda, né? Religião ainda tem esse lugar importante na nossa cultura, né? Então, isso contribui, porque as religiões, elas pregam principalmente algumas religiões, né? Sem generalizar, sem ofender ninguém, né? Mas, assim, na parte que me toca, algumas religiões muito conservadoras, elas lutam contra os nossos direitos, os direitos da nossa existência. Eles negam a nossa existência. Assim como negam um vírus, eles negam que nós existimos. Né? Então, eu acho que esse é o incômodo. Agora, a minha esperança é de que essa onda conservadora vá passar, vai gerar uma segunda onda progressista. Né? É nisso que eu acredito e para isso que eu luto. Né? Então, eu acho que é normal, é natural isso. Normal não tem que ser, né? Mas faz parte, eu acho, dos processos, né? Surgirem pessoas assim conservadoras. Marco. Eu vou deixar o Marco perguntar, depois eu quero dar continuidade na parte da linguagem, tá, Marco?
Era só um comentário, na verdade, da área da linguagem, porque no inglês tem o they, que eles, na verdade, usam, que significa eles, mas também se usa para gênero neutro. E quando eu estava aprendendo inglês, eu achava muito estranho. Como assim, they, ao invés de ele, ela, ao invés de he and she? Mas depois, agora eu estou aqui nos Estados Unidos, e tem alunos meus que falam claramente que querem ser tratados como they. E quando você vai escrevendo textos, assim, depois de tanta repetição e ver tanta gente em sua volta usando esses termos que pareciam estranhos, assim, que me causavam estranhamentos, agora não mais, agora foi mais natural, mas isso demorou. Foram muitos anos depois de morar aqui que eu consegui não ter aquele estranhamento que eu tinha. Mas isso também deve ser pelo fato do inglês, que você também não tem gênero nos substantivos. Não, só isso. Eu concordo com você, Marcos. Eu não sei, já que assim, questão masculino, essencialmente masculino, o que é isso, já? De onde que vem esse Vamos entrar na linguagem? Masculino. Vamos lá, então, vamos fazer essa virada aí. Bom, primeiro, vou comentar o Marco. Eu acho que você não deveria se estranhar com nada, porque o inglês não é sua língua nativa. Não é sua língua nativa, você está aberto para as regras que te ensinarem. Né? Então, assim, os seus colonizadores te ensinaram coisinhas aí. Eu acho que é por aí. Agora, sobre o português ser uma língua masculina, é assim, é uma herança, que como eu falei, língua e cultura estão ali, né? Estão coladinhos, né? E se a gente for ficar andando para trás, a gente vai chegar na origem da linguagem, quando o homem começou a falar, né? A gente vai muito longe, mas assim, não precisa ir muito longe. O português é uma língua que é indo-europeia. Existiu lá no passado uma única língua, talvez, que deu origem a várias outras, a uma família de línguas gigantesca que colonizou o mundo, que são as línguas indo-europeias. Aí tem vários grupos, né? O nosso grupo é o grupo latino. Só que todas essas línguas indo-europeias, não existia essa distinção entre masculino e feminino. A distinção mais anterior é animado e inanimado. Né? A gente marca no que a gente chama de morfologia, essa diferença. Né? A gente marca nas palavras, que é o léxico, né? Vamos dar o exemplo, boi, vaca. São palavras diferentes. A gente marca aí no léxico, no vocabulário. Mas a gente também marca na gramática, na morfologia. Morfologia é uma parte da gramática, né? Nas terminações, menino, menina. Mudei um morfema. Esse significado mínimo que tem aí na palavra, a gente chama de morfema, né? Então, a gente marca, né, no morfema, na gramática e no léxico. A gente marca dessas duas maneiras. Essa maneira que se marcava no indo-europeu lá atrás era animado e inanimado. Coisas que são vivas e coisas que não são vivas. Cadeira, mesa, etc. E tipo cachorro, homem, mulher, essas coisas que são vivas, animadas, né? Era um outro morfeminha aí que marcava isso. E aí as coisas, elas não ficam paradas no tempo, né? E a sociedade também não fica parada. Por isso que eu tenho a hipótese de que o homem da caverna não tinha homem e mulher, né? A linguagem já mostra isso, que ela não anda longe da cultura, né? Língua e cultura não está separado, nunca esteve separado, né? Então, é um indício para mim isso. E aí, nas línguas indo-europeias, essa distinção animado e inanimado, ela foi se perdendo. O inanimado, em algumas línguas, se transformou no neutro. E o animado se transformou em masculino e feminino. Então, boa parte das línguas indo-europeias já tem o gênero neutro. Né? O alemão tem o gênero neutro, várias outras línguas aí que a gente pensar da família indo-europeia tem o gênero neutro já. E às vezes essas coisas elas andam tanto que não é só assim, o neutro ele equivale exatamente ao inanimado, né? Porque você pode ter coisas animadas que é do gênero neutro, né? E tá ali. E uma das marcas desse gênero neutro no indo-europeu é o E, que as pessoas estão querendo agora no português. Estão querendo fazer a volta lá, sei lá, 2, 3 mil anos, 8 mil anos, sei lá quantos mil anos atrás, né? E aí, a língua portuguesa, o ramo latino, perdeu esse neutro. Ficou só com a distinção masculino e feminino. O latim tinha neutro. O latim tem 5 declinações, latim. O latim é uma língua que marca a posição sintática na palavra.
vou te dar um exemplo. Vamos pensar assim, o gato comeu o rato. O gato é o sujeito da ação, né? Ele é o sujeito. E o rato, ele é o complemento, ou o objeto, né? E a ação é comer. Então, quem sofreu essa ação foi o gato. Né? Então, se a gente trocar, quiser que o rato coma o rato comeu o gato. A palavra ficou igual, seja ela o sujeito da ação ou sofrendo ação, é gato, ou rato. No latim não era assim. Eu vou inventar a palavra. Gatos, aí se marcava com os. Comeu o ratum, o M. E aí você marcava com o M quem sofria ação. Né? E aí isso a gente chama de marcação de caso, né? Isso é o caso, né? Que a gente não tem em português. Nós perdemos isso. E a gente ficou só com o gênero. Em latim, eles combinavam o caso com o gênero. A primeira declinação era o masculino, a segunda o feminino, a terceira o neutro. A quarta e a quinta já era mais complexo, que era finais consonantais. E as três primeiras eram finais vocálicos, que terminavam com vogais. O neutro da terceira declinação vem do inanimado do indo-europeu, lá atrás. Né? E aí a gente eliminou e incorporou numa dessas duas categorias, e a maior parte das palavras do neutro foi parar no feminino do português. E aí a gente tem alguns resquícios, como ponte, dente, creme, palavras que terminam com E, né? A ponte. E aí misturou, muito misturou, mas a maioria ainda é feminino. Mas é bem misturado nessas duas coisas, né? O presidente, a ponte. Então tá ali, termina com E e pode ser um ou outro, depende da palavra, né? Elas têm as histórias próprias, né? E aí o que aconteceu? O português, ele a nossa língua, ela tem uma coisa muito importante na gramática, uma regra que é de concordância, né? A gente concorda o substantivo. E outra coisa também, o gênero nosso tá marcado no substantivo. Substantivo é o nome das coisas. Cadeira, mesa, cachorro, menino, amor. O nome das coisas é substantivo, né? Tem línguas que marca no verbo. O verbo, a terceira pessoa, marca o masculino, feminino e o neutro no verbo. Então já é uma outra diferença, né? E nós marcamos metade das línguas do mundo, as línguas orientais, não tem gênero, elas não têm marcação de gênero, elas marcam de outro jeito o gênero, talvez no léxico, mas não tem morfologia para gênero. E aí as nossas línguas têm tudo, então são várias diferenças que são culturais e linguísticas, né, que foram marcando. E a nossa, com essa característica da concordância, o substantivo concorda, né, com adjetivo, né, menino bonito, não é menino bonita, né? Tá concordando, é uma regra de concordância. E aí, menina e menino bonito. Menino e menina bonita. Tem uma concordância que geralmente é o que está mais perto, né? Ou menino e menina bonitos. Tem a coisa que é mais natural, aquela coisa que é da gramática normativa, que a escola exige, e tem aquela coisa que a gente fala espontaneamente, né? A gente tem essa regrinha de concordância, né, que está na gramática, essa concordância. E aí, por isso, essa concordância, essa coisa, a gente começou a dar lugar para o masculino ser poderoso. A gente faz algumas coisas da gramática que é o masculino. Isso que eu estava falando. O homem, a evolução do homem, usei a palavra homem para poder generalizar a humanidade. Né? Se eu vou falar assim, fui num circo e assisti o espetáculo dos leões. Pode ter 9 leoas e um leão, a gente vai falar leões, serve para generalizar, né? Os leões. Porque se eu falar, eu vi o espetáculo das leoas, eu estou excluindo o leão. Né? Agora, se eu estou falando os leões, eu não estou excluindo as leoas. É isso que acontece. E no concreto tá, né? É porque essa categoria ampla, abstrata, o masculino ocupou o lugar. Né? Quando eu vou, por exemplo, também mudar a classe de palavra, eu tenho lá o verbo amar, caminhar, comer, nadar, verbo, né? Verbo não tem artigo, não vem um artigo antes. O substantivo tem o menino, a menina, tem um artigo antes. Se eu quero transformar um verbo em um substantivo, eu tenho que colocar um artigo, né? O caminhar da garota era belo.
O dizer de Camões me encantou. Entendeu? Aí eu tenho que usar o masculino para poder mudar a categoria de palavra. Não falo a dizer, não falo a caminhar. Né, entendeu? Então, a gente tem na nossa gramática esse privilégio. Então, o masculino ele tem um status a mais, porque ele serve para falar da categoria como um todo, né? E aí, Jaque, tem essa onda agora de você colocar... Não é uma onda, né? Algumas pessoas utilizando o arroba, utilizando o e utilizando o x. Qual que é a sua posição, assim, de utilizar isso? Isso é legal, não é? Bom, é assim, ó, aí a gente tem uma outra confusão. Tem vários pressupostos que eu não abordei aqui, tá? Eu acho que também não cabe. E eu tenho também eu tenho feito essas discussões mais pormenorizadas em outros vídeos. Depois eu posso deixar para vocês um link, os links dos vídeos, aí vocês podem entender melhor lá. Porque, tipo assim, um grande problema é entender o que é gramática, né? Porque a gente confunde gramática com língua, confunde gramática da escola-livro como a língua, né? Então, já começa daí. Mas eu não vou falar disso, senão a gente vai demorar muito. Mas uma distinção que eu preciso fazer, antes de te responder, é a diferença entre fala e escrita. Né? A gente praticamente tem duas línguas faladas ao mesmo tempo na língua portuguesa, né? A língua falada, ela é diferente da língua escrita, ela é muito diferente. A língua escrita, ela é mais conservadora, né? É a língua dos livros. A língua dos livros o nosso padrão, né? O padrão da norma culta está muito ligado à escrita, né? Ainda. E aí, quando as pessoas, como elas confundem tudo isso, a oralidade com escrita, gramática com língua, essas coisas, aí acaba surgindo essas coisas que eu não acho muito interessantes, sabe? Isso são questões da língua escrita. Botar o arroba, botar o x, isso não serve para fala, né? Porque a gente não fala essas coisas. Mas elas apontam para a questão. E é uma discussão que ela é também interessante de fazer, de lembrar. O arroba, ele surge não para incluir as pessoas não binárias. O arroba, ele é da luta feminista, lá atrás, para poder lutar contra isso que eu acabei de te falar, de que o masculino ele é mais importante que o feminino, de que ele tem um valor, né, acima, né? Esse arroba, ele servia para você escrever no e-mail da empresa, ou botar não sei o quê, para poder dizer que o homem ele não é mais importante do que a mulher, né? Porque essa coisa também de misturar o gênero gramatical com o gênero humano, né? O homem é o o e a mulher é o a, né? Ficou essa coisa aí, né? Que é, né? Uma construção que está na língua. Também, infelizmente mas não só. Mas não é só isso, né? Porque eu sou um menino, menina, menino, e eu uso o que eu quiser. Né? Então, tá aí, né? Mas construído na sociedade binária, é isso que acontece. Então, esse arroba, ele surge daí, dessa demanda feminista primeiro. Né? Então, ela não é para incluir as pessoas não binárias. Aí depois o X já é. Aí o X já é para poder apagar. Não é nem homem nem mulher. E também a luta feminista também acho que não ficou satisfeita, porque o arroba, no fundo, é um A dentro de um O, não sei o quê, né? Então a gente problematiza tudo. Só que essas questões são questões da língua escrita. Ela não vai. No país que a gente vive, a escrita ela não contempla todo mundo. Né? Então, assim, não é uma coisa que é muito popular, né? Então ela fica muito na escrita. A minha opinião, então, sobre isso é que a gente tem que pensar estratégias para a oralidade que são um pouquinho mais naturais, porque os meninos... E a outra coisa também, o E em português é pronunciado como I, né? Entendeu? A gente não pronuncia es menines, a gente pronuncia os menines. Aí fica muito, sabe? Aí vira uma língua que parece russo, né? Parece que a gente está tirando a vogal, parece que a vogal desaparece. É uma vogal muito fraca, sabe? Não sei, eu não vejo, assim, uma coisa natural aí, sabe? Então, eu acho que é aí que a gente tem um leve incômodo, né? A gente tem que pensar. Se a gente quer mudar a estrutura linguística, a gente tem que pensar uma coisa mais... que soa mais gostoso. Michele, quer fazer uma pergunta? Isso mesmo, eu concordo com você. Uma coisa que pegue mais, né? O que você, assim, sugere? Porque eu já vi muitas
sugestões de tentar usar o você, o todes mesmo. Você tem alguma outra sugestão, além dessas, que a gente poderia usar, assim, para ficar um pouco natural? Olha, eu não fiz muito essa reflexão, né? Hoje eu estava pensando, na hora que eu estava acordando de manhã, eu falei, nossa, hoje é o dia da live, e eu fico com a pulga atrás da orelha. Apesar de eu ter falado já bastante sobre isso, eu sempre tenho uma coisa, uma eureka nova, sabe? Eu sempre fico assim, né, pensando. Aí eu fiquei pensando assim, a gente tem uma diferença, como eu falei, que é no vocabulário, e uma diferença que é na gramática, né? Mudar a gramática, que é mudar um morfema, e querer introduzir um morfema de gênero neutro, que a gente tem menino, o morfema é o, masculino. Menina, o morfema é a, feminino. E menini, o morfema é i, neutro. Né? Introduzir isso é mexer na gramática, é mexer na estrutura da língua. Né? A gente está mexendo na estrutura da língua. Isso é muito mais difícil, porque todos os exemplos que a gente tem de mudanças que são por demandas, elas são mudanças no léxico, no vocabulário. Né? Senão, por exemplo, o movimento negro fala assim, não é para falar denegrir. Denegrir é uma palavra que tem uma história que fala sobre os negros. Aí é uma palavra, entendeu? É para mudar uma palavra, não para mudar uma questão gramatical que tem concordância, que tem outras regras, entendeu? É só uma palavra, é mudar uma palavra, esclarecer, denegrir, ou então, quando a gente vê um outro exemplo, as comunidades indígenas, né? A gente tem os nomes das comunidades indígenas, às vezes não coincide com o nome que a própria comunidade indígena se chama, porque quem deu aquele nome foi o outro, o colonizador, e geralmente botou um nome feio, um apelido, chama pelo apelido. Aí eles vão lá e demandam a mudança desse nome. Também é uma mudança na palavra, no vocabulário. Outro exemplo, vou te dar um outro exemplo. Óculos, essa palavra óculos é uma palavra do latim. A gente tem um monte de palavras do latim que foram reintroduzidas no português. Vocês sabem que ele é uma modificação do latim, né? É latim vivo, só que bem modificado, com contato linguístico, com erosão fonética, com um monte de coisa, né? E se a gente vou pegar abelha, apiculam, era em latim, apiculam. Estou usando o acusativo, apiculam. A gente perdeu primeiro o M, apicula, depois a gente pegou e perdeu o pi, virou P, apecula, depois a gente pegou apecla, depois o P virou B, abecla, e o clá virou lhá, abelha. Isso foi natural ao longo de muitas e muitas e muitas e muitas gerações. Cada uma dessas mudancinhas ficando mais e mais e mais naturais. Óculos, aconteceu isso. Óculos, óculos, óculos. As pessoas falam óculos. Nós falamos óculos e nem percebemos que falamos óculos. Porque a nossa língua portuguesa é uma língua que não gosta muito de palavras que são proparoxítonas. Essa palavra que tem esse acento. 3 sílabas, né? Óculos, óculos. A gente não gosta muito dessas palavras. A gente tende a mexer nelas. Óculos, virou de 2. Óculos, abóbora, abóbora, córrego, corgo. A gente mexe nessas palavras, que são estômago, estômago. Se você pega o caipira, que não tá nem aí para as regras, ele fala mesmo, do jeitinho que manda a boa vontade, né? Então, isso é uma tendência muito antiga, da época do latim, que a gente tinha essa vontade, né? Então, óculos, virou óculos, óculos, e você lembra de abelha, que era a pecla, a abelha, o clá vira lhá na nossa língua. Então, óculos vira olhos, virou olho. Então, no latim, o olho era óculos, mas em português nós temos as duas palavras. A gente tem olho e tem óculos, e são coisas diferentes. Olho é uma coisa e óculos é outra. O óculos é uma palavra que foi introduzida na Idade Média. Foi introduzida tardiamente. A gente escolheu aquela palavra. Ué, mas como? Como que a gente faz isso? A gente só faz uma mudança na língua se ela for coletiva, se todo mundo fizer. Não adianta eu inventar uma palavra, inventar uma gíria.
A gíria, ela pode acontecer numa comunidade de fala, ela pode acontecer ali na sua casa, ela pode acontecer com o seu amigo, mas para ela entrar na língua e ficar para sempre, ela tem que fazer com todo mundo, né? E óculos todo mundo fala, né, entendeu? Mas aí também está no nível da palavra, não está no nível da gramática. E é isso que nós estamos pedindo com o gênero neutro. Nós estamos pedindo uma mudança na gramática. Por isso que eu acho que é muito complicado. Eu, assim, sinceramente, eu acho muito complicado. Se a gente conseguir, vai ser 200 anos, ao longo de 2, 3 gerações, não vai ser agora. Então, talvez, eu acho que uma estratégia interessante é a gente começar pelas palavras, né? Que a gente já viu, que é o que a Andréia estava falando, da gente usar estudantes, usar as pessoas, usar essas coisas que já são naturais, não dói no ouvido de ninguém, e devagarinho, onde dá algumas palavras, todos já não dói. As pessoas falam todos, todas e todes. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Essas já não dói, entendeu? Então, a gente está fazendo uma mudança nas palavras e não na gramática. E aí, quem sabe, um dia, a gente leva a gramática junto, porque vira analogia. Vira uma analogia. Eu acho que é essa a estratégia. Eu concordo. A melhor maneira de a gente começar a se policiar é trabalhando nisso, né? Os estudantes, vocês, todos. Acredito que quando isso começar a pegar no cotidiano, nós vamos ter mais força. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Pessoal, eu vou abrir para perguntas agora, por conta do nosso tempo. Nossa, eu queria ficar aqui discutindo a noite inteira, viu, Jaque? Esses assuntos são muito interessantes, né? Eu também adoro. Muito legal a gente refletir. Eu acho que a mudança também, né, na nossa mudança social, vamos dizer, ela parte da reflexão, né, da gente ter esses espaços de conversa, de refletir realmente como a gente fala, da onde vem nossa língua, da onde vem as palavras, por que a gente fala determinadas coisas, né? E quem sabe... A ignorância, ela é uma bênção, mas o conhecimento... Conhecimento pode levar a gente a vários lugares, né? Michele, perguntas? Já colocou aqui no chat se alguém tem alguma pergunta? Ou no chat, ou se quiser perguntar para a Jaque via vídeo ou áudio. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Eu vejo muita gente que é contra o uso de pronome neutro, usando o argumento de que ele não é muito inclusivo no sentido de pessoas com dislexia, de surdos, e eu queria ver qual a sua visão disso, se isso realmente ocorre, como isso ocorre, o que poderia ser uma solução. Como que é seu nome? Larissa. Larissa. Boa pergunta, Larissa. Essa é uma pergunta que é ouro, uma pergunta ouro. As pessoas conservadoras, elas começaram com essa história. Porque não dá para usar isso, porque pobrezinha das pessoas cegas, pobrezinha das pessoas não escolarizadas, né? Como eu falei na pergunta anterior da Andréia, né? A discussão sobre a linguagem neutra, ela surgiu na escrita, né? Só que a gente afinou a discussão. Nós não ficamos só na escrita, né? O que eu estou propondo aqui é linguagem oral, é linguagem falada, né? E aí evidenciou assim como que a sociedade está preocupada com os cegos, com os surdos, e é uma tremenda de uma hipocrisia, porque não está ninguém preocupado. E quem tem que falar sobre os cegos são os cegos, quem tem que falar pelos surdos são os surdos, né? Não são essas pessoas que vêm aí, né, falar. Tá excluindo, não está excluindo. Bom, pelo que eu tenho como uma fronteira que me toca, né, a linguagem neutra, frente a essas deficiências, então eu tenho como te responder. Eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas cegas. Eu tenho uma mulher que eu sigo no TikTok que ela fala que é de boa, e eu também acredito que é de boa, porque o aplicativo de leitura, ele avisa a estratégia que a gente tem é de X, né? É de botar o X. O aplicativo lê. Como não é natural para você que enxerga, quando você vê o X, incomoda, para a pessoa cega também incomoda, entendeu? E é esse incômodo mesmo, que é para causar. E a pessoa dizer que ela não tem a capacidade de entender o que significa esse X, né? Ela tem a capacidade de entender. E é isso que eu vi essa pessoa no TikTok falando. Falando, não, é tranquilo, eu sei o que esse X significa, né? Está significando que é uma pessoa não binária, que eu tô querendo usar a linguagem neutra. É isso que quer dizer, né?
Libras, eu não sei te responder direito, mas um amigo meu que é falante de Libras me falou que já em Libras, não sei se é verdade, se é em todos, eu preciso investigar mais a fundo isso. Já não tem marcação de gênero gramatical, né? Não tem a marcação gramatical. Talvez seja marcado na palavra, sei lá, mas não tem a marca gramatical em Libras. Então, nem é uma questão. O X nem é uma questão para quem é surdo. O X, o arroba, o E, isso não é, porque isso é som. Isso é som. Isso é linguagem escrita e é som. As pessoas surdas, elas não o som não é uma questão para elas. Né? Então, nem é uma demanda. Essa é uma demanda que as pessoas que escutam estão inventando para elas, para poder mascarar o seu conservadorismo e o seu incômodo. E nas pessoas cegas é isso que eu te falei. Tem pessoas cegas que vão ser conservadoras também, assim como as pessoas, elas são diversas, né? As pessoas cegas têm o direito de ser conservadoras e têm o direito de ser progressistas também, né? Então tem de tudo. Mas as progressistas falam isso, que não é um incômodo. Isso é uma desculpinha aí que estão dando. Pobrezinha das pessoas cegas, nossa! Como que tá todo mundo preocupada com elas? Hipócrita. Porque eu tinha lido justamente isso, que na Libras não tem um marcador de gênero, e quem eu via falando são pessoas que, assim, não tem lugar de fala, então eu ficava sem saber se isso era realmente verdade, se isso realmente atrapalhava essas pessoas ou não. Mas pessoas que eu vi, por exemplo, com dislexia, falaram que não é. Assim como a gente troca letra às vezes, elas também vão ter essa dificuldade, é a mesma que tem pra gente, então isso não seria realmente algo determinante. Mas muito obrigada. Não tem como a gente cobrar homogeneidade de grupos, né? Nenhum grupo é homogêneo, nenhum grupo é homogêneo. Jaque, como que você tem lidado assim com as suas redes sociais? Você tem recebido muita crítica pelo seu trabalho? Qual que você acha que é a melhor forma assim, de responder uma pessoa preconceituosa? Porque nós hoje tivemos uma aula, né? Queria eu ter essa capacidade de uma pessoa assim. Acho que muita gente precisaria fazer tudo. Obrigada. Como que eu lido nas redes sociais? O recalque bate e volta, querida. Não tô nem aí, eu não tô nem aí. Se eu for ficar medindo a minha vida e a minha liberdade de acordo com o que os outros pensam, e aí eu deixo de viver, né? Não tô nem aí. Eu quero ficar cada dia mais famosa, cada dia eu quero chegar mais longe, eu não tô nem aí. O sucesso da gente é feito também em cima dos haters, né? E aí eu tô pronta, eu sou uma pessoa empoderada. Pode falar o que você quiser, eu sei quem sou eu. Eu tenho convicções, eu tenho as minhas convicções. E eu acho que eu já tenho experiência de vida suficiente para saber o que tem que me abalar de verdade, o que não tem, que me machuca, se minha mãe vier falar alguma coisa, assim, as pessoas com quem eu convivo e que me importam de verdade forem me atacar, entendeu? Isso me incomoda. Agora, pessoas que eu nem sei quem são, que são contra a minha existência, porque isso é minha identidade, isso é minha existência, elas são contra a minha existência, sinto muito, entra na fila aí, ó, pode chorar, o choro é livre. E por falar nisso, deixa eu fazer o meu merchan. Eu tenho um canal no YouTube, que é o meu nome, Jaque Ramires, que vocês todos podem se inscrever lá. Eu tô querendo bater os meus 1000 inscritos. Agora, na pandemia, eu passei uns apuros aí, fiquei sem emprego e tal, etc. E aí eu fui pro YouTube, gravei uma série de vídeos lá e tava tentando monetizar, alcançar o número de inscritos. Então, ó, gente, quem puder ir lá, se inscrever, é Jaque Ramires, com Z. Vou ficar super feliz se vocês puderem lá dar essa forcinha no meu canal. E eu tô tentando produzir conteúdo sobre o gênero neutro, essas coisas, faz um tempão, só que eu não tô conseguindo, não tá dando tempo, porque eu tô participando de um monte de live, e aí eu tô preferindo fazer isso, conversar com as pessoas primeiro. Mas vai ter conteúdo disso, e já tem outros conteúdos lá, de outros assuntos, padrão de beleza, de política, para quem gosta de falar mal do Bolsonaro, lá tem também. Tem coisas artísticas, meus shows, minhas dublagens, para quem gosta de arte drag, é isso, assim, meu jeitinho, tá todo lá impresso no meu canal do YouTube. E quem quiser também seguir no Instagram, é Jaque, só que aí sem o QU, J-A-Q de queijo, .Ramires, com Z no final. Tem o Instagram e o YouTube. É isso, minha propaganda. Ô, Jaque, deixa eu fazer só mais uma pergunta, apesar que o nosso tempo está quase estourando.
é porque nós somos, né, um projeto da Faculdade de Odontologia. E aí, no lidar com o paciente, o que você dá de dica para a gente na questão de comunicação, de linguagem, quando a gente vai conversar aí com um paciente que seja ele trans, seja ele travesti, LGBTQIA+, em geral, como a gente pode ser mais inclusivo possível, vamos colocar assim. Outra pergunta de ouro, muito boa, essa pergunta ela é fundamental. É sempre perguntar para a pessoa, como você gostaria de ser tratado? Que pronome que você quer que eu te trate? É simples assim, porque tem pessoas que não gostam de todes, não gosta disso. E tem pessoas que são mulheres trans que fizeram uma luta inteira para ser tratado como mulher, e são mulheres transgênero, né? São mulheres. Que você vai chegar chamando de todes, né? Também não dá. Né? Do mesmo jeito que é ruim chamar de homem, também é ruim chamar de não binário, né? Então eu acho que é muito complicado mesmo a gente saber, a gente não tem como pressupor como a pessoa quer ser tratada. E eu acho que a maneira menos constrangedora é sempre perguntar: oi, como é o seu nome? Aí ela vai falar, você gostaria de ser tratado como? Como que é o tratamento com você? E é isso, pronto, isso não dói. Ótimo, Jaque, obrigada. Eu vou abrir mais alguma pergunta, gente? Jaque, primeiramente vou dar uma passada no seu canal para dar uma moral. E aqui, agora eu fiquei numa dúvida, falando nesse sentido de universidade. Porque a gente falou muito fora, né, na convivência assim, do dia a dia. Mas isso com pessoas mais leigas, às vezes, que não estão atentas a essa questão. Mas e dentro da universidade, com estudiosos, como que você vê essa questão do respeito ao pronome neutro, da sua existência ali, da sua ocupação de espaço na universidade? Isso é respeitado? Você tem acesso às mesmas oportunidades? Como que é? É tiro, porrada e bomba. Na universidade, é assim, ó, a universidade, pra gente, eu acho que para quem está entrando, ela é sempre um caminho que a gente está se descobrindo, ele é muito pessoal, né? Eu acho que esse momento universitário, a gente ainda está se descobrindo quem a gente é, né? Espero que as pessoas no futuro já cheguem prontas nesse ponto, né? Na universidade, mas eu mesmo, meu exemplo aqui, eu também não sabia quem eu era quando eu cheguei, sabe? Eu estava aí buscando buscando saber o que eu queria, quem eu era, como eu me identificava, vendo que era possível, né? Então, tipo assim, eu não tive tempo nem de fazer esse balanço, né? Sobre exclusão na universidade, mas na medida do possível, eu tive muita sorte, eu fui super acolhida na universidade, sempre fui acolhida, porque, assim, a gente estava falando, a ignorância é uma benção, mas o conhecimento te leva longe. Eu sempre fui uma pessoa primeira da classe, eu sempre fui a número 1, eu sempre humilhei pelo meu conhecimento. Então, tipo, isso me blindou. Então, eu não senti exclusão. Eu ganhava as coisas, porque a meritocracia funcionou comigo. Você entendeu? Infelizmente, funcionou comigo. Com alguém funcionou comigo. Não funcionou do jeito que eu queria, né? Eu não tive o acesso tardio, etc. Mas uma vez que eu tive ela na mão, eu nunca larguei mão dela. O trem da vida passa uma vez só e eu montei nele. Foi isso que aconteceu. E não larguei. Subi no cavalo e agarrei na crina. Foi isso que aconteceu. E tô pendurada nele até hoje. Tô lá correndo, sabe? Cavalgando. É isso. E eu sei que não é para todo mundo que tá assim, mas eu tive sorte. É uma coisa que é sorte, ela não é para todo mundo. Né? Entendeu? E aí, é isso. Né? Claro que a gente tive situações, alguma coisinha ou outra, mas eu sempre fui muito amada, muito querida, muito respeitada, e depois, quando eu fiquei mais velha, eu encontrei os meus, e junto nós demos, a gente, não sei se você conhece a Bia Bagali, Balharini, depois vocês procuram ela no Facebook, ela é, tipo assim, uma das maiores mulheres trans intelectuais do Brasil. Ela é respeitadíssima, e foi com essas pessoas que eu me aliei. A Mara Moira, ganhadora de prêmios de literatura, best-seller, entendeu? Foram essas pessoas que estão comigo, porque sozinha a gente também não, né? Então, a gente precisa de respaldo psicológico, respaldo assim. São elas, são minhas iguais, né? Entendeu? São as pessoas. Aqui também, eu não posso negar também, a moradia estudantil, onde eu morei, lá tem um ateliê de pessoas trans, que é fundamental, pessoas que não são universitárias,
fizeram a ocupação no ateliê da moradia e que, num momento da minha vida, foram muito importantes também para eu me empoderar, saber quem sou eu. Elas foram muito importantes nesse processo. Né? Então, são as iguais a gente, né? Elas são menos privilegiadas, né? Nesse ranking. A gente tem as universitárias e são elas que vivem nas margens das universitárias, né? E são igualmente tão mais importantes, às vezes até mais importante para essa coisa mudar e para que as pessoas trans que estão na universidade também se empoderem. Acho que é isso. Não, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, já chegamos aí nas 21h30. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero realmente agradecer. Eu estou extasiada com a aula. Eu achei incrível. Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de crescer, de conhecer. Eu quero te mandar um beijo, já que você é incrível. Seu canal, eu vou divulgar seu canal, seu Instagram, tá? Quero que você vá muito longe, muito mais do que você já tem ido. Todos nós, né? E agradecer também os nossos colegas que participaram, meus colegas de projeto também, que estão aqui sempre com a gente. É isso, estou muito feliz. Eu que agradeço, sou eu que agradeço, gente. Eu agradeço a oportunidade, porque isso é realizar um sonho também, sabe? Eu poder estar falando nos lugares importantes, sabe? A gente sabe que as universidades, elas são produtoras de conhecimento, né? É importante a gente fazer essa discussão. E aí, isso que respondendo também um pouco da pergunta que foi me feita lá atrás, né? É isso que eu posso fazer, né? É isso que eu posso fazer como uma pessoa que tem esse estudo, eu poder falar cada vez mais, e esse é o meu sonho, você entendeu? Vocês estão contribuindo para eu realizar meu sonho. Vocês se inscrevendo no meu canal, vocês me recomendando para outros espaços de discussão como esse, é o melhor fruto que eu posso colher, é isso, e eu fico muito feliz. Eu que agradeço. Eu acho que você vai longe realmente, Isaac, porque, né, você mostrou para a gente uma pessoa maravilhosa, aberta, né? Eu acho que a pergunta primeira que eu fiz, quem que era a Jaqueline, né? Acho que ao longo do nosso bate-papo, da nossa roda de conversa, você foi mostrando que você é uma pessoa maravilhosa. E eu acho que a gente, né, nos nossos lugares, a gente tem que ocupar os nossos espaços, seja você como, né, como uma drag, né, eu aqui que coordeno um projeto, né, de trans travesti, estou aí numa pesquisa de trans travesti, a gente, né, desenvolver políticas públicas para a população. A gente tem que ocupar esses espaços e trazer discussão para dentro da universidade, né? O Marcos, ele perguntou antes, eu não quis colocar, eu acho que a gente só consegue modificar alguma coisa na universidade, abrir portas, se a gente abre para discussão realmente, traz pessoas, né? Você já está dentro da universidade, vamos colocar assim, mas eu acho que a gente tem que ter essa interlocução, tem que discutir, tem que conversar. A Anitta tá querendo falar aí, né? Dentro da odontologia, ela é muito elitista, né? Ela é um pouco fechada nesse sentido, ela tem as dificuldades inerentes da história da profissão também, mas a gente está aí, né, estou aqui colocando como, né, meu departamento que me apoia, né, a Faculdade de Odontologia que está aí apoiando o projeto, a gente tem bolsista, a universidade que nos apoia também, e a gente tem que abrir esse espaço, tem que discutir e tem que colocar a universidade para a sociedade, e a sociedade demanda as coisas, demanda um gênero neutro, demanda a visibilidade das pessoas, né, das pessoas, e essa dificuldade nossa que a gente tem que colocar para a sociedade também, que apesar que a gente estuda, a gente, né, você colocou a gente como intelectuais, aí a gente também tem as nossas dificuldades, e a gente precisa fechar com a sociedade o que é melhor para todos, né, ou para todas. Mi, vou passar a palavra para a Michelle. Obrigada. No mais, Jack, só agradecer mesmo por toda a disponibilidade, todo o carinho que você
tratou tanto a mim quanto a Isabela no início do contato. Uma pessoa sensacional mesmo, como a Melissa tinha falado. Muito obrigada mesmo. Pode ter certeza, você, assim, foi fundamental para a nossa formação como projeto de extensão, como pessoa. E hoje eu saio daqui com muita bagagem, muita informação, com propriedade para falar sobre isso tudo. Então, muito sucesso e muito obrigada mesmo, viu? Ai, gente, vou chorar. Eu que agradeço, gente, muito. Eu fico muito feliz de ver esses tipos de demandas, sabe, de pessoas tomando frente. Como você falou, a Andrea falou de a odontologia ser espaços elitizados, né, da gente, vocês estão novinhas e novinhos, aí demandando essas discussões e com vontade de ver a sociedade diferente, ela mais democrática, né, e a democracia para sair além do discurso, né, dela incluir pessoas, incluir mesmo, né, eu fico muito feliz, porque assim, a gente faz nosso trabalho de formiguinha, né, e esse é o nosso trabalho de formiguinha. A Júlia levantou a mão? Boa noite, gente. Eu tive um probleminha na hora que eu entrei, mas deu tudo certo. Eu sou de Brasília, sou da UCB. E, assim, eu fico muito feliz de ter a possibilidade de ouvir a Jaque falando, porque são assuntos que me chamam muito a atenção. E eu sou estudante de medicina e tá dentro de uma universidade particular, católica, e querer e ter a vontade de levar esses assuntos para dentro da universidade é muito grande, sabe? E eu estou buscando muito conhecimento e ouvir para ter uma bagagem suficiente e para ter a capacidade de ter os alicerces necessários para levantar isso e para debater e para sair da teoria. Então, muito obrigada, Jaque, foi muito, muito bom ter te ouvido. Obrigada ao projeto também, eu conheci o projeto da Odonto, né, da UFMG pelo Instagram e comecei a seguir e achei incrível. Espero que vocês organizem mais aulas como essas para a gente aproveitar aí a internet e essas vantagens que a gente tem. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Aproveitando mais uma vez o gancho, se vocês quiserem, eu estou super disposta sempre a discutir isso, levar para os centros acadêmicos ou para os grupos de pesquisa, para as professoras, aonde me chama eu vou, não tenho problema nenhum, até em templo budista eu já fui falar, entendeu? Então, estou abertíssima a todo tipo de discussão, adoro. MS, levantar como MS aqui para mim, levantou a mão. Boa noite a todos. Eu me chamo Matheus, eu falo aqui de Passos, eu vim a convite da Michele. E eu queria agradecer por esse momento, pela sua fala, porque eu acho que é muito enriquecedor, assim, sabe? Quando a gente fala de ocupar espaços, assim, atualmente eu estudo em um instituto federal e eu sou um homem preto, sou homossexual, sou uma bicha preta, e aí eu acho muito interessante, também muito fortalecedor, escutar a sua fala, essa questão de a cada dia mais a gente conseguir que a academia seja um local onde outros corpos possam estar, sabe? E poder ter essa troca, te escutar, é muito importante, foi muito importante, e eu queria te agradecer, porque isso dá muita força para a gente, como você disse, é uma luta que não é só de um grupo, é uma luta de um todo. E aí eu acho que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a caminhar, sabe? E é isso, eu queria te agradecer pela sua fala, pelas suas palavras, foi muito enriquecedor e trouxe uma bagagem muito grande para mim. Fico muito feliz. Obrigada, eu que fico feliz, eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai finalizando aqui. Eu vou, mais uma vez, agradecer a Jaque. Eu acho que nós vamos, com certeza, chamar novamente Jaque para outras discussões. Né? A gente vê a questão de disponibilidade no ano que vem, né? A gente está com o semestre meio dobrado aqui, mas eu acho que, pelo que a Júlia... Obrigada a Júlia e Matheus pelas colocações aí. É o que a Júlia colocou, né? A questão da medicina, das universidades, a área da saúde. É complexa, é difícil, mas
nós temos que abrir os espaços e ocupar os espaços com quem, né, realmente precisa, com as necessidades da sociedade e aquilo tudo que eu já falei. Então, Jaque, muitíssimo obrigada. Você fez a propaganda do seu canal, eu vou fazer a propaganda, depois eu vou disponibilizar, eu vou te mandar depois, se você puder compartilhar o link da pesquisa nacional, né, legal. Que eu acho importante, né, ela é quanti-quali, né, e para a gente traçar aí realmente o perfil da população, porque a gente tem uma ideia do que seja a população trans e travesti no Brasil, né, a gente tem alguns dados aí de expectativa de vida de 30 e poucos anos, né, 34, 35 anos, a questão da maioria está na prostituição, mas isso aí a gente não tem certeza absoluta. E com uma pesquisa, né, desse porte, desse nível, com recurso federal, eu acho que a gente vai conseguir traçar um perfil, fazer políticas públicas, seja de acesso à universidade, se é o que realmente precisa, né, porque a gente tem uma ideia de que seja necessário um acesso, né, de cotas, como você colocou, mas a gente não tem certeza se isso realmente chegaria à população trans, travesti no geral. Então, eu vou fazer propaganda e colocar o link depois para você, eu vou pedir dos meninos para te enviar, para a gente poder, né, fechar isso aí e ter um perfil realmente da população, seja, né, com o intuito aí de políticas públicas mesmo, de auxílio, de ver o que a gente, cada um no seu papel pode ajudar. Eu aqui como coordenadora do Transodonto, coordenadora da parte Sudeste Minas Gerais da pesquisa, né, você no seu espaço, meus queridos alunos aí, meus queridos estudantes, cada um no seu espaço também, nas suas famílias, né, conversando com familiares, né, isso é uma discussão que a gente faz, a gente tem encontros semanais e a gente discute muito isso, né, do nosso papel, conversar com os nossos próximos mesmo, e tentar modificar, e não modificar, que eu acho que a gente não modifica ninguém, mas tentar que as pessoas reflitam, seja na língua, seja nas atitudes, seja nos pensamentos. E é isso. Muitíssimo obrigada, Jaque. E disponibilizaremos para você o vídeo, assim que a gente fizer o download, tá? E eu agradeço todas e todos pela participação, pelas perguntas. E um abraço enorme para todos, uma boa noite. E eu vou passar a palavra para a Jaque. É isso, gente. Muito obrigada novamente. Fico muito feliz, muito, muito, muito feliz. A gente tem assunto para conversar, a dar com pau, pode chamar que eu volto. A gente conversa mais, afina. Se quiser alguma coisa mais específica, aí a gente conversa. E agradeço mesmo. Eu já agradeci, já falei tudo. Tudo que eu queria.